E pra onde eu devo ir, tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. Bom dia, queridos. Abra sua Bíblia em Mateus 21, o verso 12. Mateus 21, a partir do verso 12. Eu vou continuar aquela série que o Dario começou, falando sobre como nós nos expressamos diante de Deus, falando do louvor, da adoração, da manifestação da vida de Deus. E a gente vai entrar em outro aspecto hoje dessa manifestação. Muito obrigada. Amém. Mas tudo dentro daquilo que a gente já tem ouvido, que a gente tem aprendido, até que a gente alcance entendimento para manifestar, para colocar em prática. Amém? E a gente precisa entender que, quando a gente fala alcançar entendimento para colocar em prática, não faz parte do processo, mas não funciona separado. Né? Isso vai acontecendo gradativamente, porque senão a gente fica dividido em etapas e fala, mas eu só estou aprendendo ainda. Aí quando eu entender, aí que eu vou começar a fazer. Não, o Espírito vai trabalhando isso simultaneamente dentro de nós. E como isso acontece? À medida que a gente vai recebendo a palavra, a gente começa a orar a palavra e o entendimento nos alcança e aí sim nós conseguimos manifestar. Então, por isso é importante quando a gente fala, né, ouça o áudio, leia suas anotações de novo, ore em cima disso, porque é assim que o entendimento virá. Não é esperando um próximo domingo até ouvir novamente a palavra, né, que a gente vai alcançar o entendimento. Não é só assim, né? Mas você orando aquilo, a anotação que você fez, ouvindo o áudio novamente, lendo outros textos baseado naquilo que foi ministrado, assim isso nós vamos alcançando o entendimento e conseguiremos manifestar, colocar em prática aquilo que o Senhor espera de nós. Tá? Antes de entrar aqui no texto, nós vimos, né, o Dario falou bastante coisas relacionadas ao louvor, à adoração. E uma coisa muito importante, muito importante que nós ouvimos é que nós temos a forma daquilo que nós adoramos. Então, se você adora a Deus, você vai ter a forma, né, a manifestação, palavra, gesto, expressão facial daquilo que você adora. Mas se isso não tem acontecido na nossa vida, a gente vai manifestar aquilo que a gente está adorando. Né? Ele usou até um exemplo da forma de bolo. Você faz a massa. E aí, aonde você deposita a massa, o bolo vai ter a forma. Se a forma é quadrada, se a forma é redonda, se a forma tem furo no meio, tem forma de coração, tem forma de tudo quanto é forma que você imaginar. Então, mesma coisa, nós teremos a forma daquilo que nós adoramos, com base no Salmo 115. Torne-se semelhante a eles, aqueles que o adoram. Né? Falando daqueles que adoravam imagens. Se eles adoram imagens, eles serão semelhantes àquilo que eles adoram. Mas como nós adoramos a Deus, à medida que nós o adoramos, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Amém? A gente falou também que Deus não está em busca da adoração especificamente daquilo que nós fazemos externamente. Mas o mais importante para Deus é o coração do adorador. E aí talvez algumas pessoas podem pensar, mas então não precisa fazer nada, é só, né, ter um coração de adorador. Mas quem tem um coração inclinado para Deus em adoração e louvor, automaticamente manifesta alguma coisa. Né? Então, o que Deus está aprovando não é aquilo que nós fazemos simplesmente, mas Ele olha a intenção do nosso coração. Porque fazer coisas a gente sabe fazer. Quando a gente não sabe, a gente aprende. Quando a gente ainda nunca fez, a gente procura no Google lá como é que faz, no YouTube, e sai fazendo coisa quando a gente não sabe, não é assim? Quando a gente quer saber aprender a fazer alguma coisa, mas em relação a Deus, Ele não olha isoladamente só o que a gente faz externamente. Ele olha a inclinação do nosso coração. Então é para isso que Ele está olhando, é isso que Deus busca. A gente falou de sacrifício de louvor, né, que é o fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. E quando fala de sacrifício de louvor, é quando a gente
adora a Deus acima, né, das circunstâncias, de qualquer situação que a gente esteja vivendo. E o sacrifício vai envolver perda, entrega, renúncia, renunciar à nossa vontade, renunciar ao nosso pensamento, renunciar nossos achismos, né? Então, louvar a Deus, o sacrifício de louvor, envolve todas essas coisas. E o perfeito louvor se manifesta não com a melhor música, mas sim o quanto de Cristo tem se desenvolvido em nós. O Renascer Praise tem uma música que fala, né, que a minha vida seja um louvor a Ti. Não exatamente o que eu canto, mas a minha própria vida seja uma canção, seja um louvor. Né? Que a minha vida tenha notas, tenha acordes, tenha melodias, que a minha vida tenha sintonia perfeita para o Senhor. Então, o perfeito louvor vai manifestar a vida de Cristo desenvolvida em nós. E não aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós cantamos. Por isso aqui cantar é importante, faz parte de tudo isso aqui. Mas isso precisa ser a expressão de algo que está se desenvolvendo dentro. Senão se torna apenas música. Né? E isso a gente já sabe, isso a gente já tem ouvido bastante tempo. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o louvor é aperfeiçoado. Então, o que aperfeiçoa o louvor não é saber cantar, saber tocar bem. O que aperfeiçoa o louvor é o quanto eu conheço o Senhor. Saber se qualificar para tocar, para cantar, é importante também. Mas o que vai aperfeiçoar o nosso louvor diariamente é o quanto nós conhecemos dele. É o quanto nós manifestamos da vida dele. É o quanto nós desenvolvemos a vida dele. É isso que vai aperfeiçoando o nosso louvor diariamente. Certo? E aí a gente entra aqui, né, na sequência, lendo Mateus 21. Na verdade, a gente vai falar só do verso 16, mas vamos ler a partir do 12 para você entender. Diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a têm desconvertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo os cegos, os coxos, e ele os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, eles indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que eles estão dizendo? E Jesus disse: Sim, vocês nunca leram? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-o saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Todo esse cenário aqui, né, de que Jesus entrou no templo, derrubou as mesas, né? Então, essa passagem aqui é bem conhecida para nós. Mas o importante aqui nesse texto que a gente vai ministrar nessa manhã, fala que os escribas, né, os fariseus, os entendidos ali, eles se indignaram porque as pessoas começaram a louvar a Deus porque estavam vendo as coisas que ele estava fazendo. Se maravilharam das coisas que eles estavam fazendo e eles começaram a louvar a Deus. Então, eles se indignaram e chegaram para Jesus e falaram: Você não está vendo o que eles estão fazendo? E aí Jesus pega e responde para eles com o verso 16. Sim, vocês nunca leram? Né? Vocês não sabem que isso já está escrito? Vocês não sabem que isso já está registrado? Da boca das crianças e daqueles que ainda mamam, o Senhor tira o perfeito louvor. E dentro desse texto aqui a gente vai ver quatro coisas, 4 chaves, 4 ferramentas, 4 pontos importantes que nos ajudam a aperfeiçoar o louvor, que nos ajudam a aperfeiçoar o desenvolvimento da vida de Deus em nós, que é a manifestação do perfeito louvor. A primeira coisa aqui que fala, quando Jesus fala para eles aqui: vocês nunca leram? Né? Aquelas crianças estavam manifestando algo que já estava escrito, que já estava registrado, que Jesus, né, a inspiração do Espírito já levou os escritores a deixar registrado. E é uma declaração de Davi no Salmo 8, se você
quiser conferir aí, está no Salmo 8, verso 2, Davi que declarou isso, da boca das crianças e dos pequeninos, tu suscitaste perfeito louvor. Então, quando aconteceu aqui, quando Cristo estava, ele falou, vocês nunca leram isso? Já está nos escritos lá, antes eu não tinha a Bíblia bonitinha assim, do jeito que a gente tem agora, mas já está nos escritos lá. Né? Isso já existe. Sabe o que isso significa? Que a gente precisa conhecer as Escrituras. Que quando a gente vem para adorar, ou quando a gente adora no nosso dia a dia, a gente precisa adorar aquilo que a gente conhece. Amém? Não tem como adorar aquilo que a gente não conhece. E Jesus falou aqui para eles assim, vocês nunca leram, já está escrito. É um passo importantíssimo para nós, para aperfeiçoar o nosso louvor, a leitura da palavra. Se alimentar da palavra, conhecer a palavra, conhecer o que a palavra diz daquele que nós adoramos. Não tem como adorar sem conhecer. Não tem como bendizer a Deus sem saber. Bendizer significa falar bem. Quando nós bendizemos a Deus, nós falamos bem dele. Como que eu vou falar bem de alguém que eu não conheço? Como que eu vou falar bem de alguém que eu não sei o que está escrito a respeito dele? Foi o que Jesus falou para eles. Vocês nunca leram, gente? Já está escrito isso. Ah, eu não sabia, mas já está escrito. Quando nós cantamos canções aqui, né, as canções são declarações das Escrituras. E quando uma canção é cantada aqui e que você leu a Escritura e você lembra, nossa, aquilo está escrito no livro tal, no salmo tal, é a palavra sendo cantada. Por quê? Porque você leu, você compreendeu, você conheceu, você conhece, você sabe o que você está adorando. Né? Então, uma ferramenta importante, né, uma chave importante para a gente aperfeiçoar o louvor é ler as Escrituras. A gente precisa conhecer aquilo que a gente adora. Eu preciso, no mínimo, saber quem Ele é. Sabe quando você vai assistir um filme que você se interessa pelo filme, né? Você lê a sinopse, você pega indicação com alguém te indicou, vai passar tal filme no cinema, você vai lá, conhece a saga inteira do filme, e aí você vai atrás, que quando te interessa, quando nos interessa, a gente vai atrás, não é? Quando as coisas é por capítulo, está demorando, a gente vai repassando os capítulos rápido para você saber o que vai acontecer, por quê? Porque nos interessa. A mesma coisa com Deus, eu preciso conhecer para adorar. E aonde eu encontro coisas a respeito dele? Nas Escrituras. Jesus não fala, né? Ou melhor, a palavra não fala, examine as Escrituras, porque elas falam de mim. Elas não Jesus falando, elas não sou eu a Escritura, mas elas falam de mim, elas dão pista a meu respeito. E quando você lê as Escrituras, você vai ser direcionado diretamente a mim. Elas só dão indicação de quem Cristo é, mas para eu conhecer quem Ele é, eu preciso ler, eu preciso conhecer. Não tem como adorar aquilo que a gente não conhece. Tem como fingir que está adorando. Né? Tem como simular que está adorando, mas se a gente não conhece. O Pablo cantou uma canção aqui que fala, tu és a pessoa mais importante para mim. Dou a honra a ti, rendo-me a coroa, tu és a pessoa mais importante para mim. Será que ele tem sido a pessoa mais importante para nós? Será que ele tem sido o nosso interesse maior de buscar conhecer, de buscar entender, de buscar compreender, de saber quem é? Né? Se a gente se interessa por um personagem aí da mídia, você vai procurar saber quem é, como vive, o que faz, o que gosta, o que come, onde que vai estar. Tu és a pessoa mais importante para mim. Quem tem sido a pessoa mais importante para você que tem te interessado buscar conhecer? Se você... Eu estou falando você, mas eu estou falando de nós, tá? Se nós conversamos com alguém, né, e dependendo do assunto que está rolando ali na conversa, você vai colocar tudo que você conhece daquele assunto. Não é? Se joga assunto de futebol, todo mundo tem que falar, porque eu conheço, porque eu sei, porque é isso, porque é aquilo.
Comentarista de futebol, os que não eram jogadores, nem jogaram, nunca entraram no campo para jogar, mas sabe tudo de futebol e fala, e se intromete, e fala que quem está lá está fazendo errado, fala tudo, porque acha que conhece. Quem tem sido a pessoa mais importante para nós, que tem valido a pena gastar tempo, gastar vida, gastar investimento para conhecer? Jesus falou aqui para eles que vocês nunca leram. Já está escrito. Já está escrito. Se nós queremos conhecer aquele que nós adoramos, a gente precisa ler as Escrituras. Isso é básico. Isso é básico. Ter as Escrituras não é só nosso troféu, não é só nossa identificação para as pessoas que quem carrega uma Bíblia é cristão. Não pode ser. É mínimo para nós, é mínimo conhecer as Escrituras. O Salmo 8 fala... Abre aí sua Bíblia no Salmo 8, por favor. Salmo 8, verso 2. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo. Aqueles que adoram, né, são potencializados em força. Amém? Aqueles que adoram, a força dele é potencializada. E às vezes a gente troca, né, a equação. Tem gente que não consegue louvar, e a gente vai relacionar esse louvar com música quando a gente está junto aqui. Tem gente que não consegue louvar, não consegue cantar porque está fraco. E a equação é o contrário. A gente não deixa de cantar porque está fraco. A gente não tem força para cantar porque a gente não canta. Parece a mesma coisa, mas é diferente. A pessoa fala, estou fraca, estou triste, estou isso, estou aquilo, não consigo nem cantar. Mas o que traz a força é o cantar. E às vezes a gente espera ter força para depois cantar. É o cantar que traz força. É o cantar que suscita a força, que potencializa a força. E o que a gente faz? A gente deixa de cantar. A gente faz cara de triste, faz cara de problema, faz cara de coitadinho. Fica cozido. E aqui fala, tu suscitastes força. Né? Tem uma versão que fala que ele emudece o nosso inimigo. As vozes aí que te amedrontam, ou que te entristece, ou que te diminui, ou que te pressiona. Né? A voz da alma, a voz do medo, a voz da angústia, a voz das circunstâncias, as vozes que ficam gritando aí na sua mente. A Bíblia, o texto aqui, o Salmo 8, fala que ele emudece a voz do inimigo. Por quê? Porque você louva, porque você adora, porque você conhece aquele que você adora. E como que a gente conhece? Lendo as Escrituras. Lendo as Escrituras. Amém? A continuação de Mateus 21:16 fala: vocês nunca leram, ou seja, precisamos conhecer as Escrituras para adorá-lo. E segundo fala, da boca dos pequeninos é que brota esse louvor. Aqui pequeninos está fazendo referência à infância, não à imaturidade. Mas a importância que tem essa fase, as características importantes e fundamentais que tem essa fase. Como que uma criança na infância se desenvolve? Se alimentando, não é? Principalmente, né? Se alimentando. Uma criança pequenininha, você vai dar o que para ele na mamadeira? Coca-Cola? Leite. Não é? Por quê? Porque é o alimento mais saudável, mais completo, que faz a criança se desenvolver, que ajuda a criança a crescer e se desenvolver. Então, o que aperfeiçoa o nosso louvor é nos alimentar corretamente. Sabe, como o trocadilho que eu coloquei aqui, se o alimento correto é leite, por que a gente está tomando Coca-Cola? Espiritualmente falando.
Se o alimento correto é o leite que vai trazer toda a nutrição que nós precisamos, por que a gente tem se alimentado de outra coisa? Por que a gente tem absorvido outra coisa? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Cristo, né, é o nosso alimento diário. Comer dele vai nos ajudar a nos livrar de buscar qualquer outra comida. Se eu me alimento dele, eu estou satisfeita. Quando você está satisfeito de alguma coisa e que alguém te oferece, o que você fala? Ai, não, obrigado, estou satisfeito. Não é? Se alimentar de Cristo vai nos levar a nos livrar de qualquer outro alimento. A nos empaturrar de qualquer outro alimento. E sabe o que significa? Aí aquilo que eu canto, aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro, aquilo que eu confesso, vai partir daquilo que eu tenho me alimentado. Se eu me alimento dele, é dele que eu vou cantar. Se eu me alimento dele, é dele que eu vou escrever. Se eu me alimento dele, é dele que eu vou falar. Se eu me alimento dele, é dele que eu vou pensar. Por quê? Porque é dele que eu tenho me alimentado. E aí eu vou rejeitar qualquer outra coisa. E nesse caso aqui também, entra músicas. A gente se alimenta de forró, de sertanejo, de funk, de tudo. E depois... Peguei pesado, Elvis? A gente que eu falo generalizando, tá bom? Por quê? Porque aonde você entra, você ouve essas músicas. Entra numa loja para você ver. Tá lá os pancadão lá. Você entra no ônibus, mesmo que está escrito lá, é proibido ouvir música aqui sem aparelhos sonoros. Você tem que ouvir sozinho. Você quer ouvir seus pancadão, você que ouve. Para no semáforo para você ver. Para um carro do seu lado que o carro até balança. Não é? Mas, se eu estou me alimentando dele, isso não me penetra. Por quê? Estou cheio. Não é? É isso que eu estou querendo dizer. Ai, não quero, estou cheia. Mas não, se eu não me alimento dele, começa a tocar uma modinha sertaneja universitária, você já vira o pescocinho e já fica cantando. Não é? Agora fala que eu peguei pesado. Não peguei não é? Não é? Eu sei. Toca esses pagodinhos antigos aí, o que você faz? Aí você já põe o bracinho na cintura e já lembra. Por quê? Porque eu não estou cheio dele. Não é? E aqui fala, se eu me alimento dele, se eu me alimento corretamente dele, eu não preciso de qualquer outra coisa. Posso até ouvir, mas não me penetra. Eu não quero, não, estou cheio, obrigado. Só dá uma balançadinha. Estou cheio, obrigado. Não cabe, aqui não dá. Nem a sobrancelha, quando a sobrancelha levanta, ai, estou cheio, não dá. Por quê? Porque eu estou me alimentando corretamente, gente. Quando nós nos alimentamos dele, nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver. É igual a mãe, igual a Josi, a Carol, que tem o cuidado com as crianças. Se vê que a criança vai comer alguma coisa que tem lá o ingrediente que elas não podem, a mãe já vem, opa, tem aí o que ele não pode? Não. Por quê? É alimento correto, você tem que cuidar. Você tem que estar atento. Você tem que estar investigando todo o tempo. Por quê? Porque quando entra o alimento que não é o correto, que não vai fazer bem, vai manifestar. Não é, Carol? A Carol um dia perguntou, o Heitor saiu daqui, não estava muito bem. Alguém viu se ele comeu alguma coisa diferente? Por quê? Porque manifesta. Se eu me alimento de alguma coisa diferente, que não seja o alimento que o Senhor tem para mim, vai manifestar. Vai manifestar. Então não tem como. E o lance aqui que eu estou falando não é que você não tenha... quer dizer, aí vai depender de você, né? Mas o que eu estou colocando aqui não é que é proibido você ouvir outro tipo de música. Mas aí você que precisa analisar pelo quanto que você conhece dele, o que é que te basta. Porque para nós fica fácil colocar lá, né, uma restrição. Não pode ouvir música do mundo. Gravou essa parte, né? Puxa, vai no YouTube, tem gente que não vai entender. Mas tudo bem. Assim,
Para a gente ficar fácil colocar uma restrição. Não pode ouvir música. O problema não é não pode. O problema é você entender, pelo quanto que você tem conhecido dele, o que tem te bastado. Se você precisa buscar outra coisa, será que ele não tem sido suficiente para você? Porque o meu espírito pede o alimento que ele quer. Só que a minha alma também pede. E aquele que eu mais alimento é o que vai estar mais forte. É o que vai estar mais nutrido, é o que vai estar mais fortalecido. Comer pão diário para o pessoal lá no deserto era suficiente para eles, por isso Deus mandou lá o pão. Só que porque eles não entenderam, eles chamaram pão de maná, acharam ruim do maná, reclamaram do maná, pediram carne. Porque acharam que o que Deus estava dando para eles não era suficiente. Deus não sabia, Deus estava ali todo atrapalhado, Deus não sabia criar filho. Não é? Só pode ter sido isso. Porque eles acharam esse pão não dá para nós. A gente quer carne. Sabe o que aconteceu com eles? Morreram gordos de barriga cheia porque comeram carne, mas vazio de entendimento, porque não entenderam que o pão que Deus tinha dado para eles era suficiente. E isso pode acontecer conosco também. Se a gente achar que aquilo que Deus tem para nós não é suficiente, a gente sai procurando outro tipo de comida. Números 21, 4 e 5, se você quiser abrir aí, fala que eles reclamaram para Deus e falaram: Deus, a gente tem fastio desse pão, essa comida miserável, essa comida aí não tá... Vocês estão pensando que eu estou brincando? Abre aí. Eles falaram, gente, do pão que Deus mandou para eles. Exatamente, Cristina. Olha aqui, ó. O livro de Números, Números 21, o livro de Números vai falar da peregrinação deles lá no deserto, só que de outra perspectiva, vai falar de acordo de jornada em jornada, né? de trajeto em trajeto que eles foram fazendo. E aí aqui nesse trajeto fala assim, ó, 21, 4. Então eles partiram do monte sei lá, pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos nesse deserto? Porque aqui não tem nem pão e nem água. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Tem algum lugar aí que fala desse pão miserável? Pão miserável, não é, Cristina? A gente detestou esse pão aí que você deu para nós no deserto. Essa comida miserável. É o que, Claudinha? Esse maná horrível. Nem parece nós, esse povo, né? Essas músicas que a gente canta aí para adorar a Deus é horrível. Eu prefiro pagode. Eu prefiro Michael Jackson. Tá vendo? É por isso que eu estou falando. A questão não é eu falar pode ou não pode. A questão é eu saber o que me basta. O que me sustenta, o que me alimenta. Porque Deus entendeu que o pão era perfeito. O pão tinha todos os nutrientes que eles precisavam. Para eles saírem da onde Deus os tirou e concluírem e completarem a carreira e chegar onde eles precisavam chegar. Mas aí o que eles falaram? Esse pão miserável aí não dá para nós, Deus. Não é isso que a gente quer. Deus deu o que eles precisavam. E eles começaram a pedir o que eles queriam. Às vezes a gente deixa de se alimentar da comida de Deus porque a gente está indo atrás do que a gente quer. E não do que Deus tem providenciado para nós. Outra coisa relacionada aqui à criança. Criança não se desenvolve sozinha. Tem como você deixar a criança lá no quartinho dela de bebê, esperar ela crescer, mudar do bercinho para a caminha, da caminha, né? Criança não se desenvolve sozinha. Precisa sempre estar junto. E isso faz referência à comunhão. Nós precisamos crescer, né? E nos desenvolvendo, e até atingir a maturidade.
Quando a Bíblia fala de deixar de congregar, ela fala que nós não podemos deixar de congregar porque nós somos aperfeiçoados juntos. Nós crescemos juntos, nós nos desenvolvemos juntos. E a primeira coisa que é entender esse deixar de congregar, a primeira coisa é que a gente precisa estar congregado nele. Quando a gente tem dificuldade de congregar aqui, porque a gente tem tido dificuldade de se congregar nele. Não tem a ver com o lugar, não tem a ver com as pessoas. Tem a ver com você e ele, comigo e com ele. O livro de João 15 fala, se vós estiverdes, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É uma equação de mão dupla. A gente só quer que ele esteja em nós, mas às vezes a gente não está nele. Ele está em nós, mas aí eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu me encho do que eu quero. Então, quando a gente fala aqui, né, que é importante estar no culto, é importante estar junto, não é só pela reunião. Porque aqui vai se manifestar o que foi gerado entre você e ele. Aqui, aquilo que foi gerado em mim vai se completar com aquilo que foi gerado em você. Isso vai nos desenvolver juntos como corpo. Não dá para crescer isolado, não dá para crescer separado. Não dá para estar junto e mesmo assim estar separado. Eu coloquei aqui, se você não está congregado nele, né, e mesmo assim entende que precisa estar aqui só para que as pessoas percebam que você está aqui, né, mas você está longe da realidade do que é congregar, porque não desenvolveu a comunhão com ele, a gente está só frequentando uma reunião. Está só passando frio. E muito, né? Porque estar junto, estar congregado, estar em comunhão, é fruto de uma realidade nele, que só se manifesta quando a gente está aqui. Não tem a ver com pessoas, tem a ver com ele. Tem a ver com ele. Também relacionado à criança, para criança não tem tempo ruim, criança adora em todo tempo, não é? Criança brinca em todo tempo, está frio, pode sair ali na rua, você vai ver um monte de criança de regatinha, shortinho, soltando pipa. Não é? Porque para criança não tem tempo ruim. Eles se dispõem a tudo, eles estão, como é que fala? Eles não se limitam. Né? Às vezes a criança quer brincar de tal coisa, não tem o brinquedo, né, super desenvolvido tecnologicamente, dá um pedaço de pau para você ver. A criança viaja no mundo dela, aquele pedaço de pau para ela é tudo. Agora a gente não gostei da música, não gostei de balançar. Não gostei de abraçar o irmão que está do seu lado, não gostei dessa parte. Não gostei do ora com o irmão que está do seu lado. Eu corro ali e bebo água enquanto está orando com o irmão do lado. Para não dar tempo de eu montar a dupla. Existe. Aqui não. Só um exemplo assim para você ver como que estão as coisas por aí. Pode perceber. Não estou falando de quem tem sede de verdade, né? Mas pode perceber, quando fala, né, pega o irmão que está do seu lado, ora com ele, declara não sei o quê, forma a fila ali no bebedouro. Para não dar tempo, para quando você voltar, não deu tempo de formar a dupla, já acabou a oração. Não tem a ver com pessoas. Né? E relacionado à criança, para a criança não tem tempo ruim. É para orar com o irmão que está do lado? Vamos orar. E sabe por que a gente foge? Porque a gente não comeu o pão que ele nos ofereceu todos os dias. Não é a oração, como ele ensinou a orar? Dá-nos desse pão todos os dias. E sabe por que a gente foge? Porque a gente não tem pão para dar. Porque eu só dou daquilo que eu comi. A gente não tem pão para dar, por isso que a gente foge.
Não é? Tem um salmo que diz: Senhor, eu te louvarei em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu posso estar bem, eu posso estar mal, né? Posso estar passando por problemas, posso estar passando por situações adversas, mas eu sempre vou louvar. Porque quando eu louvo, o que acontece? A força dele em mim é potencializada. Se a música não está legal, eu preciso de música. E quando a gente está nessa conexão, a música sempre vai estar legal. Pode perceber aí, quando você começar, a música não está engatando, o problema não está na música. Porque quando eu estou conectada com o pão, a música sempre vai estar legal. Porque eu não vou enxergar a música, eu vou estar além. O grande problema é que a gente limitou a adoração a quem está aqui. O problema está aqui, a gente está igual o povo lá. Esse pão está miserável. Essa música está miserável. Mas sabe por quê? Porque a gente desejou outra coisa, e não o pão. E aí eu não enxerguei que o que está sendo declarado aqui são verdades que já estavam escritas. Uma canção aqui que fala, no início era a palavra. É a palavra, já estava escrito. E quando a gente ouve uma declaração do que já estava escrito, alguma coisa tem que começar a acontecer aqui. Mas não acontece por quê? Porque eu não comi do pão. Porque eu não me alimentei. Porque as circunstâncias externas que estão interferindo. Por isso o louvor não é aperfeiçoado. Mas quando eu entendo como uma criança que a comunhão é importante, que eu preciso do leite, que eu preciso me alimentar todos os dias, o louvor vai sendo aperfeiçoado. Amém? E uma outra coisa aqui relacionada à criança, fala aqui, Mateus 11, 25, fala que o Senhor ocultou coisas de sábios e entendidos para revelar aos pequeninos, para revelar aos simples, para revelar àqueles que querem aprender, para revelar àqueles que procuram por compreender, aqueles que estão abertos para aprender. Mas sabe o que a gente faz? A gente já vem, né, com aquele autoconhecimento, eu já sei, eu já ouvi, eu não entendo assim, eu não penso assim. A esses o conhecimento é oculto, ocultado. O texto fala, o Senhor guardou essas coisas dos que se acham sábios, dos que se acham entendidos, dos que se acham estudados, e vai revelar aos simples, e vai revelar às crianças, e vai revelar àqueles que estão dispostos a abrir mão do seu conhecimento para alcançar a revelação dele. Assim nosso louvor é aperfeiçoado. É assim que o nosso louvor é aperfeiçoado. Amém? Tem outra parte para continuar aqui no texto, mas eu não vou continuar, eu vou parar por aqui mesmo. A gente precisa desejar sempre esse pão. Desejar todos os dias esse pão. A outra parte do texto que vai ficar para depois fala que, como as crianças de peito que ainda mamam. Aonde você tem buscado, né, o seu alimento? Um dos nomes de Cristo, como El Shaddai, de Deus como El Shaddai, também significa Deus de peitos fartos. Aonde você tem se fartado? Porque mamar, né, exige uma parte nossa também, né? Porque a criança, quando se amamenta, ela precisa sugar. Então, exige empenho dela também. No começo, quando as crianças nascem, elas têm dificuldade, que elas não sabem ainda como sugar. Mas elas vão insistindo, até que elas conseguem. O que acontece é que a gente vai lá, não consegui, não entendi, e larga para lá. E o desenvolvimento natural diz que quanto mais a criança mama na mãe, mais leite é produzido. Quanto mais nós mamamos de Cristo, nós sugamos de Cristo, mais a gente tem dele, mais a gente conhece dele, mais a gente recebe dele. E 1 Pedro, não ia falar, já estou até falando.
1 Pedro 2,2 fala que a gente precisa desejar o leite sem mistura. O leite puro. A gente precisa desejar, a gente precisa buscar um leite sem mistura, não adulterado. Para que por meio dele a gente cresça, a gente amadureça, a gente se desenvolva, a gente atinja novas etapas. Eu vou falar uma coisa aqui que pode te escandalizar. Você e você aí que nos ouve na internet. Aqueles que mamam, né, que sugam do Senhor, que se alimentam do leite sem mistura, cresce e se desenvolve. Isso significa que os filhos do reino não podem sair por aí mamando em qualquer teta. E o que acontece é que a gente vê lá, tem lei, vou atrás. Não sabe se é puro, não sabe se tem mistura, não sabe se é da fonte correta, não sabe se é da natureza correta. Os filhos do reino sabem onde buscar aquilo que é o alimento saudável, sem mistura, puro. Porque se movem na mesma natureza. Quando a gente fala que Deus só aceita o louvor que parte da mesma natureza dele, a gente precisa saber de onde a gente tem buscado aquilo que alimenta a natureza dele em nós. E o que alimenta a natureza dele? O que desenvolve a natureza dele? Ele mesmo. Por isso a gente não pode se alimentar de qualquer coisa. Por isso a gente não pode ouvir qualquer coisa. A gente não pode ficar exposto a qualquer coisa. Tem que ser sem mistura, sem interferência, sem adulteração. Só isso vai nos fazer crescer, só isso vai nos amadurecer. Só isso vai nos levar a outro nível, a outra fase. Só isso vai nos ajudar a crescer saudáveis. Tem um texto que fala que nós sugamos, nós mamamos das consolações do Senhor. Como eu já falei aqui, tem gente que se consola ouvindo música inspirada na alma, inspirada em traição conjugal. Não é assim os temas das músicas que tem por aí? As músicas falam, eu estou casando com você, mas o grande amor da minha vida é outro. Já declara na música e a gente, né, torce o pescocinho e fica lá. Não é? Não, Cristina? Depois eu te falo quem canta. Mas a gente precisa entender da onde precisa vir a nossa inspiração. Aquilo que te consola. Ele é o nosso consolo. Não são músicas, não são pessoas, não são frasinhas de efeitos que tem por aí. Inspirados na alma, inspirados na desilusão das pessoas. Que a gente tem um Deus de seios fartos, que nos consola, que nos alimenta, que nos supre, que nos sustém. Que você entenda nesse dia que você não precisa sair por aí sugando, mamando, procurando qualquer outra coisa. Você tem um Deus que te basta. Você tem um Pai que te basta. Você tem um alimento que te basta. E você precisa entender aquilo que Ele tem proposto para você todos os dias, o pão que Ele te oferece todos os dias, porque o povo de Israel não entendeu. Só que eles não só não entenderam, eles rejeitaram aquilo que não entenderam. Esse é o problema. Porque às vezes a gente não entende, mas a gente continua caminhando até entender. O que Israel fez foi: a gente não quer esse pão. Mas é pão, não, mas a gente vai chamar de maná. Que maná significa, o que é isso? Nem sei o que é isso. E depois, no meio do caminho, eles falaram: a gente não quer esse pão miserável. Deve ter coisa melhor por aí. Foi a canção que nós cantamos aqui. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. Mas tem muita coisa brilhando por aí que tem chamado mais a nossa atenção do que o brilho dele. O pão dele é suficiente para nós, mas tem muitas outras mesas sendo oferecidas por aí que tem chamado mais a atenção.
Tem outro leite por aí chamando mais atenção. Mas os filhos do reino, os que se alimentam da fonte, os que se alimentam diretamente dele, não se deixam seduzir. Não se deixam enganar. Não procuram leite adulterado. Porque eles querem se tornar semelhantes àquele a quem eles adoram. Amém? Queria que você se colocasse de pé para nós orarmos. Estar aqui, participar do louvor, participar da adoração, como a gente tem falado, não tem só a ver com música. Adoração é aquilo que Deus é, e louvor, nós louvamos a Ele por aquilo que Ele faz. Quantas coisas Deus tem feito, quanto dele nós temos conhecido, quantas condições nós temos para adorá-lo. E mesmo que não tivéssemos motivos para isso, Ele por Ele só se basta para receber a adoração. Então que nós caminhemos nesse entendimento, que estar aqui não é por uma música que se canta, não é por uma cadeira que se ocupa, mas é por uma vida que se manifesta, por uma natureza que se manifesta. E essa natureza precisa ser a natureza dele. Se nós estamos nele e ele está em nós, é a natureza dele que precisa se manifestar. Precisamos ser como crianças, que desejem o leite, que estão prontas a ensinar, que não caminham sozinhas, que entendem que não podem caminhar sozinhas. Se querem se desenvolver, não podem caminhar sozinhas, não podem estar sozinhas. Só isso vai nos levar ao pleno crescimento, ao pleno desenvolvimento. Porque entendemos que essa realidade é corporativa. Que você comece a meditar aí agora nesse momento. O que tem te alimentado? Que pão você tem buscado? Em que teta você tem mamado? Quais são as canções que têm te inspirado? O que tem te suprido? O que tem suprido o seu interior? O que tem suprido sua mente? O que tem suprido sua alma? A vida de Cristo no Espírito é suficiente para alcançar nossa alma. Davi disse: alma, calma aí. Alma, se aquieta aí, alma. Quem comanda, quem governa é o Espírito. Às vezes nós nos precipitamos tanto para responder aos clamores da alma, à fome da alma. Mas quem comanda, quem governa é o Espírito. E não é só uma questão de se alimentar, é uma questão do que estamos nos alimentando. Aonde estamos nos alimentando? Qual a fonte do que estamos nos alimentando? Senhor, queremos desejar ler a Tua palavra todos os dias. Senhor, não queremos nos dirigir para cá sem ao menos ter lido um trecho da Tua palavra, Senhor. Não como um ritual, não como algo pronto, mas por entender, Senhor Deus, que é a Tua palavra, é as Escrituras que vão nos revelar quem o Senhor é, que vão nos dar a pista de quem o Senhor é, que vai nos dar a direção de quem o Senhor é. Queremos Te conhecer todos os dias, Senhor, queremos crescer, nutridos pela Sua vida, Senhor, nutridos pela Sua vida. Não queremos só nos alimentar, não queremos morrer só gordos de conhecimento, como o povo do deserto, Senhor. Sem sermos penetrados pelo entendimento. Não queremos morrer vazios de entendimento, não queremos perder o tempo da visitação e nem da manifestação do Senhor para nós nesse tempo.
Tu és a pessoa mais importante para nós, Senhor. Tu és a pessoa mais importante para nós. Que isso não seja só uma canção, Senhor, mas que todos os nossos dias, Senhor, haja uma manifestação real, Deus, para esse entendimento. Nós amanhecemos por você, nós saímos para trabalhar por você, Senhor. Nós cuidamos da nossa casa por você, Senhor. Nós nos reunimos aqui por você, Senhor. Tu és a pessoa mais importante, mais importante, mais importante. E nos render a coroa, como diz a canção, é nos render ao seu senhorio. Não queremos te conhecer só como Salvador, também queremos te conhecer como Senhor. Aquele que governa e dirige nossa vida, em todas as direções, em todas as dimensões. Tu és o único, Senhor. Tu és a pessoa mais importante. Que não nos falte palavras para declarar quem o Senhor é. Que não nos falte manifestação. Que não nos falte canções, Senhor. Que não nos falte atitudes. Que não nos falte inclinação do coração, Senhor. Que te adore, que te louve, Senhor. Que não nos falte silêncio, Senhor. Porque até no silêncio, quando o nosso coração está inteiramente inclinado para Ti, Senhor, nós te adoramos. Até no nosso silêncio nós te adoramos, Senhor. Quando estamos completamente inclinados a quem o Senhor é. Obrigado por você, Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. E que nos alimenta e que é suficiente para nós. Nós não queremos qualquer outra coisa, Senhor. Nós não queremos qualquer outra coisa. Nós não queremos, Senhor, qualquer outra coisa. Porque nós já temos você. Obrigada, Jesus, obrigada. Nos ajude, Senhor, nos ajude como filhos, nos ajude como família, nos ajude como comunidade de fé, nos ajude como igreja de Cristo. Nos ajude, Senhor, a te louvar, a te adorar, a falar bem de você, Senhor, porque quando nós falamos bem de você, quando nós te bendizemos, Senhor, outras pessoas também são alcançadas pelo conhecimento de quem o Senhor é. Estamos aqui para cooperar, Senhor, com a expansão do conhecimento de quem o Senhor é. Por isso queremos te conhecer. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada.